Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 13 de dezembro, agora na Espanha, 11 horas e 10 minutos, no Brasil, 7 e 10 da manhã. Vocês vejam como a mediana do canal de Keltner serviu como suporte para a BTC. Nesse momento, a BTC dando um pumpzinho aqui ao vivo, a 17.464. A gente agora vai encontrar como resistência mais brutal a linha superior do canal de Keltner, que está se confundindo com a base da nuvem nesse patamar. É bem provável que a gente bata em 17.700, 17.800 talvez, e fique aprisionado. E fiquemos aprisionados entre a base da nuvem e a mediana do canal de Keltner, que segue subindo. Amanhã, quarta-feira, a mediana do canal de Keltner vai estar lá em 17.200 e a base da nuvem vai ter recuado para 17.600. Ou seja, é muitíssimo provável que a gente forme aqui uma subfigura triangular para depois incursionar em direção ao centro gravitacional da nuvem, que se confunde com esse suporte dessa camada congestional aqui em 18.200, 18.300, podendo bater até um pouquinho mais, 18.700, que é o patamar da VWAP do mês 11, que é o nosso target mais imediato. Eu avisei para vocês que a banda de VWAP mensal do mês 12, que é essa que a gente está desenhando, ela foi feita para ser trabalhada encostando na lower, encostando na upper, e ela só iria começar o esgarçamento dela em direção a VWAP do mês mensal do mês 11, que é normal o ativo cruzar o mês e voltar para prestar continência para VWAP do mês anterior. Então aqui, ó, do mês 10 para o mês 12, a gente foi, cruzou, subiu e depois ela foi prestar continência. Em todas as viradas é assim, ó. A gente virou, subiu, voltou para prestar continência para ver o VWAP do mês anterior. E é isso que vai acontecer. A partir de 18.300, 18.400, a gente vai imprimir a personalidade da nossa banda de VWAP do mês 12. Depois que prestar continência ao patamar da VWAP do mês 11. E o DXY, gente, que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, ele continua em queda livre. Aqui no semanal é muitíssimo provável que a gente vá desenhar um ponto de inflexão aqui na altura de 100, de 99, formar eventualmente aqui um repiquezinho nessa queda, para continuar emburacando em direção à média móvel de 200 períodos. Ou seja, nessa queda do DXY é muitíssimo provável que a BTC possa eventualmente até romper 18.300 e buscar algo em torno desses topos aqui, ó, em 21.400, que é justamente onde se fixaram esses dois topos que estão na memória do mercado, porque impuseram essa corretiva e essa corretiva aqui. Então fica no radar também a possibilidade da BTC romper forte a nuvem de Shimoku, cuja linha superior está em 18.500, e eventualmente buscar esses dois topos aqui na altura de entre 21.600 e 21.800, que é esse centro gravitacional dessa nebulosidade esverdeada aqui mais espessa. E dentro aqui da nossa banda, o nosso alvo imediato continua 18.300, 18.200, que é onde estava a VWAP do mês 11. No intraday a BTC está um reloginho, agora a gente esgarçou bastante a upper, mas está dando bons trades, ó. Bateu na lower aqui no comecinho da manhã aqui na Espanha, era madrugada aí no Brasil, beijou voltou para VWAP, isso aqui deu um trade maravilhoso. Bateu na upper, voltou para VWAP, depois esgarçou a lower, voltou para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente, a gente pegou um beijinho aqui na lower e voltou rapidamente para VWAP. Agora a gente vai ter que esperar o preço se consolidar de volta para dentro da banda. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Hoje tá bonito, tá gostoso de dar sinal. E na seara fática, Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, é preso nas Bahamas, que cumpriu um mandado de prisão emitido pelas autoridades norte-americanas. E agora, o que esperar da prisão de Sam Bankman-Fried? Para quem tinha recursos na FTX, vem aí um longo processo de falência. A prisão dele, a pedido da Procuradoria dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, não vai resolver imediatamente o problema
dos investidores. O fato é que sobrou muito pouco dinheiro. Seria preciso algo em torno de 8 bilhões com B de bola de dólares para poder cobrir o saldo de todos os clientes. Na verdade, o Sam Bankman-Fried ele torrou essa grana investindo em uma maluquice de projetos. Ele investiu em shitcoin, investiu em avião caindo. Foi uma bizarrice, é uma apropriação indébita pura e simples. Agora que ele está preso, a gente vai poder entender mais dessa administração tresloucada, ultimada por Sam Bankman-Fried. Esperamos sinceramente que alguma coisa possa ser recuperada, mas infelizmente a quantidade de investimento maluco que ele fez não nos dá muita esperança para quem tinha recursos na FTX. E quase 2 bilhões de dólares com B de bola já foram sacados da Binance desde que começaram os rumores há horas atrás de acusações criminais das autoridades norte-americanas contra a Binance e o seu CEO, o CZ. O portal de análise Crypto Nansen relata uma grande saída de fundos da principal exchange de criptomoedas, a Binance. E o CZ está dando de ombros para essa drenagem de recursos. O CEO da Binance abordou especificamente as saídas de USDC, a stablecoin emitida pela Circle. Ele disse: sintam-se à vontade para retirar qualquer stablecoin. Já saiu da Binance só de USDC mais de 1 bilhão de dólares. É o novo normal. Gente, se vocês não fizerem o dever de casa no sentido de autocustodiar os ativos cripto de vocês, a autocustódia é a única coisa que vai manter a longevidade de vocês nesse mercado insano que é o mundo cripto. Aquelas camadas de valorização vezes 10 da BTC, às quais eu me reporto, todas elas que agora estão durando em média 1000 dias, né? Quando a parábola estava muito agressiva, que foi o período entre a criação da Bitcoin lá por 2009 até 2016, 2017, em que a cada camada vezes 10 não durava nem 400 dias. Vocês vejam que de $1 para $10 durou 412 dias. De $10 para $100, a BTC ficou 374 dias. Agora, de $100 para $1.000, a BTC já ficou 1.339 dias. Aqui houve um grande crash, que foi o da Quadriga CX. Não, foi da MTGOX, desculpa. De $1.000 para $10.000 houve um outro grande crash. Aqui a BTC ficou 1.110 dias. Foi o crash da Quadriga CX. E de $10.000 para $100.000, a gente já esgotou um pouco mais de 1.000 dias, né? A gente tem que acrescentar aqui a esses 625 dias, quase 400 dias, porque esse estudo terminou em 31 de outubro de 2021. Já houve um grande crash de 10 mil para 100 mil dólares, que foi o crash da FTX. E não se enganem, em todas as camadas vezes 10 vai haver um grande crash. O fato é que a partir de 1 milhão para 10 milhões de dólares por cada BTC e de 10 milhões para 100 milhões de dólares, as rampas de acesso a BTC autocustodiada vão se fechando. A BTC vai ser praticamente uma moeda de banco central ou de instituições financeiras. Quando uma Bitcoin estiver valendo 100 milhões de dólares, lá por 2038 ou 2040, é muitíssimo provável que uma pessoa normal como eu ou vocês não possa autocustodiar uma BTC. Provavelmente será até uma infração, mas a BTC sempre vai ter comprador. A BTC sempre vai ter comprador. E se vocês têm a BTC autocustodiada, e não importa o quão difícil seja a autocustódia no futuro, se vocês tiverem criptoativos autocustodiados, vocês estarão protegidos de todas essas barreiras que principalmente estados soberanos vão criar. Com certeza, autocustodiar BTC não será crime. O que vai ser infração vai ser... As exchanges vão exigir uma série de regramentos de compliance para vocês tirarem esses recursos, para vocês sacarem de forma autocustodiada, que vai ser impossível. Mas para quem tiver já a BTC autocustodiada devidamente declarada, não vai ter problema nenhum, obviamente. Mas só vai surfar essa mega onda de prosperidade
quem fizer o dever de casa em termos de autocustódia. Muito provavelmente os portões de acesso à autocustódia vão se fechando. Obviamente que não será crime autocustodiar a BTC, mas também não será fácil. Isso vocês podem ter certeza. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a oferta pública da SpaceX, que foi avaliada em 140 bilhões de dólares. Alguns analistas acham que a empresa foi subavaliada. Isso aqui é uma empresa que facilmente vai atingir $1 trilhão. A oferta pública, que inicialmente vai pedir $77 por ação, provavelmente vai ser seguida de um boom no mercado. E o que esperar da audiência que o Sam Bankman-Fried vai participar hoje na Câmara Federal, no Congresso norte-americano? Ele vai participar de forma remota. A presidente da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara, a federal norte-americana Maxine Waters, avisou que tem muitas perguntas para fazer ao Sam Bankman-Fried, então vamos aguardar o desdobramento dessa audiência na Câmara Federal norte-americana. E um general reformado da União Europeia avisou que os estoques militares dos membros da OTAN na União Europeia estão esvaziando rapidamente. Borrell afirmou que é impressionante como a Europa estava despreparada para uma guerra. E ele avisou, se isso é um jogo de xadrez e eventualmente o Vladimir Putin tenha antecipado essas peças, que é o esgotamento dos estoques militares da União Europeia, ele está em larga vantagem. Porque, além de tudo isso, ele está criando uma mega coalizão militar entre Rússia e Irã e até com a Arábia Saudita. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que esse militar reformado afirma que é inacreditável como a Europa estava com os flancos abertos em termos de estoques militares. Enfim, gente, a BTC tá aqui dando um pumpzinho, vai buscar a nuvem de Shimoku aqui no patamar de 17.700, 17.800 hoje, mas vai encarar a laje que representa a nuvem de Shimoku. Então é muitíssimo provável que nessa primeira tentativa a gente deu uma recuada. Como a nuvem está regredindo aqui, ó, até sexta-feira a nuvem vai regredir, a base da nuvem vai bater 17.400, que é esse patamar que está aqui. É nesse patamar que eu acho que a gente vai promover a incursão. Então, até sexta-feira, a BTC entra para dentro da nuvem, aí vai buscar essa camada congestional aqui, ó, em 18.300, 18.400, que se confunde lá com a VWAP mensal do mês 11. Então a BTC segue o script, fiquem de olho no DXY, que tá caindo igual uma jaca. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.